Muito bem. Leandro, vai com Deus. Obrigado pelo presente. Sucesso pra você, viu? Um abração pra você. Fique agora com o debate para governador do estado de Santa Catarina. Boa noite e até amanhã. Muito boa noite. Iniciamos agora no SBT o primeiro debate pela televisão para o governo de Santa Catarina. Estamos ao vivo para todo o estado pela TV e também pelo Facebook do SBT. Assim como fez no primeiro turno, o SBT é protagonista e leva aos eleitores a primeira oportunidade de ver frente a frente os candidatos ao governo. Eram 8, agora ficaram apenas 2. Estão aqui Gelson Merizio, do PSD, e comandante Moisés, do PSL. Vamos às regras que foram previamente definidas e aceitas pelos candidatos. No primeiro bloco, teremos a apresentação dos candidatos e pergunta entre eles, com tema livre. Cada candidato terá 1 minuto para a sua apresentação inicial. As rodadas de perguntas seguem a seguinte ordem: pergunta, resposta, réplica, tréplica. A pergunta terá o tempo de 30 segundos, a resposta 1 minuto e 30, a réplica de 1 minuto e a tréplica também de 1 minuto. Cada candidato nesse primeiro bloco pergunta e responde 3 vezes. A definição de quem inicia perguntando foi por sorteio. O segundo bloco repete o formato do primeiro, tema livre. A pergunta terá o tempo de 30 segundos, a resposta 1 minuto e 30, a réplica 1 minuto e a tréplica também de 1 minuto. Cada candidato neste bloco pergunta e responde 3 vezes. A definição de quem inicia perguntando foi por sorteio. O terceiro será destinado às considerações finais. Cada candidato terá 1 minuto e 30. Muito bem, o debate está sendo transmitido simultaneamente para a região serrana de Santa Catarina por meio da Rádio Clube de Lages, emissora do grupo SCC. Vamos às apresentações. Cada candidato tem 1 minuto. Pelo sorteio começa o candidato Gelson Merizio. Boa noite aos catarinenses, boa noite especial aos professores e às professoras, hoje que é o dia do professor, e quero começar minhas palavras agradecendo a cada um dos 1.120.855 catarinenses que me deram a oportunidade para estar iniciando hoje aqui no SBT mais uma etapa do segundo turno. Agora, com apenas 2 candidatos, poderemos aprofundar o debate, poderemos ter condições de entender claramente o que pensa cada um dos candidatos, qual a sua história, qual a sua experiência, o que pretende fazer para que o estado de Santa Catarina, que não é um estado qualquer, é o melhor do Brasil em quase todos os seus indicadores. De que forma que nós podemos contribuir para que ele seja ainda melhor, que sirva ainda melhor a sua gente. E é com esta profundidade de debate, de convicções, que eu quero, a partir de hoje, poder encaminhar a minha participação neste turno decisivo, que vai escolher o melhor para Santa Catarina. Muito bem, agora é o candidato Moisés, comandante Moisés, também 1 minuto. Bem, eleitor, eu sou o comandante Moisés, candidato ao governo de Santa Catarina pelo PSL de Jair Bolsonaro, o único candidato em Santa Catarina que tem o apoio do presidenciável Jair Bolsonaro. Sou coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar, sou advogado, sou mestre e bacharel em Direito. Estou aqui hoje aproveitando essa oportunidade para me apresentar ao eleitor que ainda não me conhece e mostrar que há uma possibilidade de mudança real, uma mudança de verdade. A minha primeira experiência na política, nunca fui filiado a um partido político e entendo que represento a efetiva mudança e a oportunidade de escolha de algo novo para Santa Catarina. Como cuidei de pessoas a vida inteira, entendo que detenho todas as condições de cuidar dos catarinenses. Muito obrigado. Muito bem, agora vamos ao debate. E pelo sorteio, o primeiro a formular a pergunta, 30 segundos, Merizio.
Eu perguntar ao candidato Moisés, no debate agora do sábado lá em São Miguel do Oeste, ele disse que pretende, caso eleito, privatizar algumas rodovias. É um tema importante que merece ser aprofundado para que possamos compreender o que pensa cada um dos candidatos. Neste quesito de privatização de rodovias, de que forma você pensa em encaminhar essas questões? Bem, na questão da privatização das rodovias, houve esse questionamento foi levantado e o entendimento nosso é o seguinte: em rodovias conurbadas, boa parte das rodovias, como foi o caso aqui, que os governos que sucederam-se aí ano a ano fizeram, por exemplo, como a SC 401, que foi um erro, né? Privatizar a rodovia 401 praticamente no centro da cidade, a gente entende que isso é inadequado. O poder público ele tem que ter condições de investir nas rodovias, fazer a manutenção básica das rodovias e não cometer o erro que foi cometido por esse governo, que inclusive deixou uma grande dívida pública desde 98, foi se acumulando e por falta de responsabilidade hoje o Estado herda aí um grande problema. Nós entendemos que as rodovias que têm longos trechos, né, que apresentam locais isolados efetivamente, que não estão em trechos conurbados, ou seja, entre duas cidades, onde há moradores, essas rodovias podem ser objeto de parcerias público-privadas, mas levantando exatamente a condição da rodovia no nosso entendimento, o grande problema das privatizações são os contratos feitos de forma obscura, em que quem vai explorar a rodovia não apresenta ao cidadão uma condição adequada, não tem acostamento adequado, não tem socorrimento público, enfim, não tem uma área de refúgio. Então, para nós, a privatização ela tem que se dar por meio exatamente dessa condição aberta, um contrato que beneficie o cidadão. Réplica, 1 minuto. Olha, falar em privatização é falar em pedágio. E pedágio é um imposto enrustido. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do Brasil. E falar em privatizar rodovia significa praça de pedágio, significa cobrar mais um imposto do catarinense. Eu não pretendo estabelecer nenhum processo de privatização da rodovia, tampouco estabelecer qualquer praça de pedágio, porque entendo que onerar ainda mais quem já paga tanto imposto não é uma forma correta. Nós temos que diminuir o tamanho do Estado, enxugar a máquina pública, buscar uma alavancagem do longo prazo, com a capacidade que o Estado tem de financiamento, com financiamentos e projetos que tenham sustentação econômica, dar a resposta para o cidadão que já paga imposto demais. Privatizar a rodovia é praça de pedágio. Praça de pedágio é imposto e nós não pretendemos fazer de nenhuma hipótese, a partir do ano que vem. Réplica, 1 minuto. Bem, na verdade, o candidato diz que não pretende fazer nenhuma hipótese e também não foi feita a manutenção ao longo desses governos todos que o senhor participou. Também não sequer foi feita a manutenção da rodovia. 74,3% das rodovias catarinenses estão em condição ruim ou péssima, ou regular. Então, assim, o cidadão, hoje nós visitamos o oeste de Santa Catarina, absolutamente abandonado, não teve sequer a manutenção básica. Nas rodovias estaduais, nós entendemos que o enxugamento da máquina pública possibilita a manutenção. E a gente entende que os trechos maiores ou rodovias federais podem ter a parceria público-privada, como é o exemplo da BR-101, que melhorou significativamente. Então, o governo tem que fazer manutenção. Se você hoje pegar, enxugar a máquina pública, o Estado consegue manter as rodovias estaduais. Mas não tem feito, infelizmente, é o resultado do que nós estamos assistindo hoje aí. Muitos óbitos, muitas pessoas morrendo, entra o governo e só o governo, isso não é realizado. Comandante Moisés continua com a palavra e formula em 30 segundos uma pergunta a Gelson Merizio. Eu vou perguntar aqui, na área, prestigiar hoje os professores, né? Perguntar ao candidato, Santa Catarina tem aí, não caminha para e passo, né, com todo o desenvolvimento do estado de Santa Catarina, no que diz respeito à questão da educação. Nós fomos o 9º colocado no IDEB, né? Há muito o que fazer em Santa Catarina. E o que o candidato tem, por que os políticos deixaram isso acontecer? Essa é a pergunta, chegar na situação que chegou. Ok. Olha, chegar na situação que chegou não é um termo correto para um estado que tem os melhores indicadores em quase todas as áreas, comparado com outros estados do Brasil. O próximo governador vai ser eleito para resolver problemas e não para ficar falando mal do estado.
Eu pretendo, primeiro, melhorar o salário dos professores, que precisam e devem ganhar mais. Segundo, termos uma política nas salas de aula, junto com as APPs dos colégios, junto com o diretor e o gestor da escola, de forma que tenhamos um ambiente escolar condizente com a necessidade do aluno e do professor. E também precisamos rever a nossa grade curricular de forma que, especialmente o ensino médio, seja mais atrativo para o aluno. Que possamos reduzir a evasão escolar com novas tecnologias aplicadas ao ensino, com o ensino técnico vocacionado para as regiões, de forma que o aluno se sinta mais valorizado quando sair no final do seu curso. Eu vejo Santa Catarina com uma imensa potencialidade e com imensos desafios. E a educação é um desafio não só de Santa Catarina, mas do Brasil e do mundo. Nessa nova ordem que se estabelece, onde a tecnologia precisa ser melhor aplicada às formas de ensino, às formas de formação do próprio professor. Agora, falar mal do Estado não ajuda em nada. Nós temos, sim, grandes indicadores, também grandes virtudes, e é sobre essas virtudes que nós temos que estabelecer as nossas metas para o futuro. Valorizando o professor, valorizando o aluno e, acima de tudo, prevendo e planejando o futuro de Santa Catarina. 1 minuto de réplica. Cada 100 alunos catarinenses, 7 abandonam a escola. Nós temos 64 mil jovens e crianças fora da escola. Desde 2001, o governo do Estado não investe o 25% constitucional em educação. Mais de 6 bilhões de reais foram deixados de aplicar na educação. Santa Catarina tem 7% das escolas em tempo integral e Pernambuco tem 47%. Por isso a gente faz esse balanço para dizer que nem tudo é flores em Santa Catarina, é preciso avançar. Nós temos um professor ganhando pouco, poderia ganhar mais, por isso prestigio aqui nesse dia os professores, deixando meus parabéns a eles e dizendo que eles são heróis na educação brasileira. Há muito o que fazer em Santa Catarina, adequar o ensino médio, o ensino técnico à realidade da demanda do mercado, enfim, priorizar de fato o ensino e sair não só do discurso, mas colocar isso na prática. Tréplica, 1 minuto. Olha, o Estado sempre cumpriu os 25% constitucionais para a educação, senão não teria suas contas aprovadas no Tribunal de Contas. Esse é um princípio básico. E essa questão de pagamento de salário, nós temos um déficit previdenciário oriundo de superaposentadorias que trazem muito problema à folha de pagamento do Estado. Hoje nós gastamos 3 bilhões e 800 só de diferença entre o que o Estado arrecada com o recolhimento do INSS, da contribuição do servidor, e 3 bilhões e 800 pagos para suprir essa deficiência. Isso inibe investimento na educação, inibe investimento na segurança pública, inibe investimento especialmente em salário dos professores e daquelas categorias que ganham pouco. Por exemplo, ter um policial que ganha 5 mil reais por mês e um coronel que ganha 26 mil reais por mês é algo que precisa ser mudado. Essa relação tem que ser alterada, não só do policial, mas também do professor, que tem que ter um teto entre o piso e o teto diminuído. Gelson Mirizio continua com a palavra e formula a Carlos Moisés. O primeiro turno foi muito pródigo em se tratar de desoneração fiscal. Eu queria entender do candidato qual é a sua política clara com relação a este processo de guerra fiscal que existe no Brasil e o que ele entende que deve ser baixado, reduzido, diminuído, qual é a política clara com relação à questão tributária, uma vez que ela tem um impacto direto no crescimento da economia, na relação das empresas e na segurança jurídica que estas empresas têm para fazer o seu dia a dia, o seu planejamento tributário. Nós entendemos que as isenções fiscais, elas são um instrumento de governo extremamente importante para alavancar a economia do Estado, para atrair investimentos. Se fala muito em guerra fiscal entre os Estados, algumas pessoas são favoráveis à guerra fiscal, outros entendem que o Estado tem que intervir e equilibrar para que nenhum Estado fique abandonado dos investimentos. Mas nós entendemos que nós temos que proteger tanto a grande indústria quanto o pequeno e microempreendedor em Santa Catarina. O que a gente critica na questão fiscal é que muitas isenções são feitas sem transparência, né? E sem uma discussão mais adequada. Recentemente me reunia com um grupo de pessoas do setor têxtil, falando dos incentivos que eles têm e quão importante é o incentivo fiscal para o setor, sob pena de você quebrar
os pequenos e microempreendedores no setor. E também grandes empresas seriam prejudicadas. O que o Estado tem que fazer é equilibrar, tanto para que haja investimento, que seja atrativo para grandes empresas e pequenos empreendimentos, e também cuidar do mercado local. A política de isenção fiscal, ela serve de instrumento fomentador, de equilíbrio. Quando você tem uma demanda de produto, quando o valor chega muito caro para você produzir, quando ele se torna insumo para um produto final, esse é um instrumento verdadeiro do Poder Executivo, juntamente com a Assembleia Legislativa, aplicando as isenções e trabalhando para proteger também o mercado interno, o mercado nacional e o mercado catarinense, obviamente. Ok. Réplica? Olha, nisso a concordância minha com as posições do Moisés. Eu entendo que a guerra fiscal ela é benéfica para um Estado leve e ágil como é Santa Catarina. Ela tem que ser aprofundada. O que nós não podemos é perder investimento, perder mercado, como está acontecendo em alguns casos para a Bahia e até para o Paraguai. Ter uma política fiscal agressiva, que faça com que nós possamos ser geradores de oportunidades, geradores de novos empregos e que possamos proteger a indústria catarinense desta guerra que se aplica de fora para dentro é fundamental. Outra que nós não iremos permitir é se imaginar aumentar impostos. E quando se fala em diminuir a desoneração fiscal, é aumentar impostos de forma indireta. Até porque quem paga o imposto não é o empresário. Quem paga o imposto é o consumidor final, é o contribuinte. E sempre que se diminui essa desoneração, você está aumentando o imposto, o que não é bom para Santa Catarina, não é bom para o Brasil. Política fiscal agressiva que dê competitividade ao nosso empresário e ao nosso empreendedor é a política que nós iremos adotar a partir de janeiro. Ok, réplica, 1 minuto. É verdade, um governador tem que ter muito equilíbrio na hora de avaliar essas questões, porque ao mesmo tempo que você protege o produto nacional, o produto de Santa Catarina, você também não pode isolar o nosso estado e o Brasil do resto do mundo. Então, hoje a gente tem tantos produtos na mesa, no balcão do supermercado, porque exatamente há esse equilíbrio, não é? Quando a gente ameaça o mercado interno, aí sim eu entendo que assim, o mercado em geral, com pouca intervenção, ele se equilibra. Mas quando há alguma ameaça para os nossos produtores, para os nossos micro e pequenos empreendedores, para a nossa indústria local, eu penso que daí o Estado deve intervir. Em geral, o mercado se equilibra. Essa é a experiência que a gente tem vivido aí nos países mais desenvolvidos e se aplica também ao Brasil. E é uma política que Jair Bolsonaro tem defendido, a política de livre mercado, de pequena intervenção do Estado na economia, porque tudo isso se ajusta com a demanda e a oferta dos produtos. E o Estado vai intervir em casos extremos. Muito bem, nessa nova rodada, Moisés formula Merizio. 30 segundos. Ok, candidato, nós sabemos que o Estado de Santa Catarina, comandado pelo seu partido, também não investiu o mínimo constitucional em saúde, né? Nós temos uma dívida aí de em torno de R$1 bilhão, comprovada pelo Tribunal de Contas, temos filas nas cirurgias eletivas, 500 mil pessoas, muitas delas até morrem. Enfim, o seu vice foi secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina. O que o senhor tem a dizer aí depois desses 16 anos? Olha, primeiro que sempre foi aplicado o limite constitucional em todos os governos, porque a lei manda e, que eu saiba, nenhum descumpriu até agora. O que tem é que falta recurso efetivamente para a saúde e, pensando nisso, em 2015, eu aprovei uma emenda constitucional na Assembleia que levou de 12% para 15% o investimento mínimo em saúde. Serão nos próximos 10 anos 8 bilhões a mais de recursos que têm que vir associados a uma boa gestão, associados a um processo de tecnologia aplicada à questão da saúde pública, fazendo uma integração plena entre os municípios e o Estado. Ninguém faz saúde em Santa Catarina no Estado, faz nos municípios, é lá que mora o cidadão. Fazer um processo de integração plena, com unificação dos processos, especialmente os tecnológicos, fazendo uma gestão melhor, com mais recursos, será possível atender melhor o catarinense. E vamos ser práticos, não existe facilidade no trato com a questão da saúde. Qualquer que seja o governador vai ter que enfrentar muitos problemas, muitas dificuldades, ter muita responsabilidade e muita relação com os municípios, muito respeito ao prefeito e ao secretário municipal, para que não seja apenas um discurso, mas que seja um produto entregue com qualidade, com uma recepção atraente e atrativa àquele que chega procurando ajuda, que é um doente e que é um paciente. Nós temos que fazer isso com tecnologia, com boa gestão, e é o que nós queremos fazer a partir de janeiro do ano que vem, com uma equipe técnica, enxuta e preparada. 1 minuto de réplica, Moisés. O seu governo, em 2017, aplicou apenas 12,67% do percentual constitucional em saúde, né? Então deixou de aplicar alguns milhões de reais.
Nós vamos despolitizar essa pasta, fazer com que aproveitar os efetivos, os belos quadros que nós temos dentro da saúde de Santa Catarina. Nós vamos fixar os profissionais, fixar o médico de carreira no interior do estado, fazer parceria com os hospitais, tanto geridos por organizações sociais, quanto os hospitais municipais, os hospitais filantrópicos e também os hospitais públicos de Santa Catarina, para que a gente tenha uma saúde de qualidade. Vamos enxugar o estado, vamos investir, gastar e gastar bem, gastar menos e gastar bem, do que gastar muito e gastar mal em todas as áreas de Santa Catarina. É o que nós pretendemos fazer como governador. Muito bem. Tréplica, um minuto, Merizio. Olha, o candidato muitas vezes se compara a Jair Bolsonaro, que é o candidato a presidente da República, que eu apoiei no primeiro turno e pretendo apoiar também no segundo turno, porque entendo que é melhor para o Brasil. No entanto, o Jair Bolsonaro está no seu 7º mandato como deputado federal. Não é o inapetente, não é o inexperiente. Participa e conhece todas as demandas, as mazelas e as necessidades de mudança da máquina pública federal. Assim como aqui em Santa Catarina, sinceramente, também conheço profundamente a máquina pública, sei onde precisa mexer, onde pode melhorar e de que forma fazer. Não se faz aventura na saúde, não se faz aventura na segurança pública, não se inventa uma candidatura 3 meses antes da eleição, sem ter antes preparado, montado equipe e pensando no bem do Estado. É com este preparo, com estas equipes, que eu quero fazer um bom trabalho a partir de janeiro, na saúde, na segurança pública e na educação. Continua com a palavra Gelson Merizio, formula Moisés. 30 segundos. Nós temos no Estado um processo de regionalização da economia. E nós temos na região oeste a agricultura e o agronegócio, que representam 30% da economia catarinense e que no momento de crise segurou a bandeira de Santa Catarina de pé. Quais são suas propostas para os problemas que vive a agroindústria, especialmente na questão da competitividade em função da infraestrutura que não chega como deveria chegar ao oeste catarinense? 1:30, Moisés. É verdade. Para ser competitiva, a agricultura ela tem que dispor de uma boa infraestrutura e nós vamos criar um programa Acelera Agronegócio. Nós vamos ajudar, eu sei que alguns produtores rurais, tanto pecuaristas quanto o pessoal do agronegócio, está endividado. Conversamos com vários, a gente vai criar um programa de juros zero para acelerar essa economia também e nós vamos fazer o que os governos não fizeram até hoje, que é entregar a infraestrutura a essa gente. Eu estive em Chapecó esta semana e me disseram que estão abandonados, que há 30 anos eles ouvem promessas, me seguraram pelos 2 braços, olharam nos meus olhos e disseram, por favor, não nos abandone, nós estamos cansados de promessas. E isso não acontece. Tem morrido muita gente aqui, além da questão da segurança nas estradas, nós não conseguimos escoar nossos produtos. O oeste de Santa Catarina, da onde vem inclusive a nossa vice-governadora Daniela, lá de Chapecó, nascida em Maravilha, vivendo há 25 anos em Chapecó, é uma gente que trabalha muito, batalha muito pelo Brasil. 29% do PIB de Santa Catarina é fruto do agronegócio e nós vamos investir sim, para você ter condição de trabalhar, de escoar o produto, de gerar emprego e renda e de fixar essas pessoas no campo, através inclusive de financiamentos e adequar o ensino médio às necessidades e sazonalidades dessa região, inclusive com ensino noturno para esses jovens. Merizio? Olha, primeiro que você e a sua vice estão mal informados. A região oeste não passa por dificuldade na agroindústria nem na agricultura, pelo contrário. Nós tivemos nos últimos 5 anos grande safra, produção boa, que permitiu ao agricultor e ao agroindustrial ter rendimento e ter uma renda que lhe permitisse investir. O que nós temos agora é problemas que têm que ser atacados. Por exemplo, nós temos que duplicar a capacidade de armazenagem para que nós possamos ter mais competitividade sazonal na questão do preço do milho. Nós precisamos cobrar do governo federal que se faça rapidamente a duplicação da BR-282. E nós precisamos construir uma nova economia para que o filho do agricultor possa, além de continuar o seu trabalho na agroindústria, também sonhar com tecnologia, com uma esperança de uma nova atividade para o futuro. Agora, a economia do Oeste, a economia da agroindústria, da agricultura vai bem, obrigado, e ela tem que continuar recebendo investimento do Estado. Não está mal o Oeste porque gera, como você mesmo disse, 30% da economia catarinense. Moisés? O pequeno produtor nos reclamou, principalmente os pecuaristas, né? Quem trabalha com leite, com gado, tem alguma dificuldade financeira e a gente vai estabelecer esse programa. Também reclamaram muito da infraestrutura, da qualificação dos técnicos na região, reclamaram da ausência
dos técnicos da EPAGRE, da SIDASC, para medir condições de solo, para verificar o leite, para olhar o gado. Reclamaram que os técnicos estão aqui envolvidos na burocracia do Estado por falta de gente para fazer a questão burocrática e a liberação dos técnicos de empresas importantíssimas para Santa Catarina, que tem um trabalho exemplar, admirável, EPAGRE, SIDASC, tanto que temos resultados espetaculares na questão de ser livre de febre aftosa, sem vacinação. Nós temos coisas muito boas em Santa Catarina, realmente temos, mas precisa se ajustar a máquina pública para que a gente não morra preso na burocracia e não assista ao nosso agricultor. Isso eu recebi das pessoas, viajando e visitando. Não é uma questão de informação de ter ou não. Foi presencialmente e nós constatamos. A pergunta agora, Moisés. Vou perguntar na área aí da segurança pública, para o Gelson Merizio. O estado de Santa Catarina é um estado ordeiro e nós sabemos que 981 pessoas foram assassinadas. Há um índice de violência crescente, né, o ano passado, em 2017. E quais são as suas propostas para Santa Catarina para melhorar? A gente sabe que não é o pior índice do Brasil, é um dos melhores índices, mas podemos avançar. Olha, minhas propostas para a segurança pública, primeiro é o debate profundo com a sociedade. Segundo é trazermos 5 mil policiais da reserva para que nós tenhamos um efetivo aumentado de 10 para 15 mil. Porque todo mundo fala que tem que aumentar o efetivo, mas não mostra como. Nós vamos continuar com os concursos, com a capacidade plena de formação da academia e trazermos com uma nova remuneração mais 5 mil policiais da reserva que queiram voltar para a atividade. Vamos também investir 2 bilhões de reais em novas tecnologias, fechamento de fronteiras e, acima de tudo, uma parceria efetiva entre o Judiciário, o Ministério Público, o Governo e as prefeituras, para que nós possamos fazer do sistema carcerário uma nova gestão, para que nós possamos ter uma sociedade tomando uma decisão. Ou nós enfrentamos o crime organizado agora, as facções, ou vamos perder essa guerra. O Rio Grande do Sul, que aliás no passado se aventurou por inexperiências administrativas, hoje tem mais homicídios do que o Rio de Janeiro proporcionalmente. Esta questão da segurança pública tem que ser enfrentada como um todo pela sociedade. Não é só a polícia civil ou a polícia militar, é o conjunto da sociedade. Por isso esse debate é extremamente eficaz, independente de quem venha a ser o vencedor. Discutir segurança pública, envolver a comunidade é o caminho para que nós possamos, a partir do ano que vem, darmos respostas efetivas e enfrentarmos um tema que é global, que é nacional, mas que não cabe para Santa Catarina. Os nossos indicadores são bons, mas ruins se comparados com os nossos de 20 anos atrás. Esses que têm que ser perseguidos a partir do ano que vem. Moisés? Uma das questões que tem que ser corrigidas, que é fruto de falta de investimento dos governos ao longo dos anos, eu quando entrei na Polícia Militar em 1987, um dos exemplos é o efetivo da PM, das outras polícias, também da Polícia Civil, também é defasado. Nós tínhamos 13 mil homens naquela época e hoje nós temos 10.700 homens. Então, efetivamente, nós precisamos recompor os efetivos dessas polícias, tratar a segurança pública com responsabilidade. Nós sabemos que o seu projeto de trazer 5 mil homens da reserva, ele acaba não se sustentando porque é adiar o problema. Você já traz algumas pessoas com um limite de idade de exposição a essa atividade fim. E nós queremos trazer policiais jovens para atuar nos próximos, pelo menos 30 anos na atividade, para que a gente tenha segurança tratada a sério, com responsabilidade, enfim, entregar ao cidadão catarinense polícias especializadas na questão da mulher, da delegacia da mulher, exclusivamente para a mulher, na área rural também, especializar as polícias no tratamento dos crimes rurais. Merizio? Nós temos que criar condições para que o policial que queira trabalhe mais tempo. Veja no seu caso, você se aposentou com 48 anos de idade, tendo ainda toda a capacidade física para continuar trabalhando mais 5, 10, 15 anos. Nós temos as situações como a sua, de policiais, de soldados, que se tiverem uma nova remuneração, têm sim interesse em voltar a trabalhar e terão um longo tempo pela frente. Isso não quer dizer que não vamos continuar com os novos concursos, eles precisam continuar na plenitude da capacidade de formação. Agora, formar um policial demora 11 meses e custa R$80 mil. Se nós trouxermos 5 mil policiais já formados, 400 milhões de economia e 5 anos da academia para que nós possamos efetivamente aumentar o efetivo. Porque nos últimos 5 anos se contratou 5.700 policiais, se aposentou 5.300. Dar um aumento vertical só chamando por um período esses policiais da reserva que queiram voluntariamente ter uma nova remuneração e com proteção do Estado voltar à atividade. Muito bem. Encerramos aqui o primeiro bloco. Vamos ao intervalo.
Voltamos em seguida com o segundo bloco. Os candidatos continuarão a perguntar com tema livre. Até já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do debate entre os candidatos ao governo de Santa Catarina, aqui pelo SBT. Neste bloco, os candidatos continuam fazendo perguntas, entre eles com tema livre. A pergunta é de 30 segundos, a resposta de 1 minuto e meio e as réplicas e tréplicas têm 1 minuto. Pelo sorteio, quem começa perguntando é o candidato Carlos Moisés. Eu vou perguntar sobre emprego e renda. A taxa de desemprego em Santa Catarina atingiu 7,1% em 2017, o maior índice da história do estado, apesar de ser menor do que a média nacional, mas segundo pesquisa do IBGE foi um maior índice. Nós tivemos outro dado alarmante que foi de 2014 a 2015, esse índice aumentou 153%. É um problema que é sério e a pergunta é qual a proposta do candidato para resolver esse problema. Olha, primeiro nós temos que entender a decisão que foi tomada por Santa Catarina no auge da maior crise econômica da sua história. Não vamos esquecer que em 2016 o Brasil viveu a sua maior crise econômica de todos os tempos. E nós tomamos uma decisão, não aumentarmos impostos sob nenhum pretexto. Todos os demais estados resolveram seus problemas de caixa aumentando o imposto. Santa Catarina não, nós mantivemos a competitividade que está nos permitindo agora, na retomada da economia, mesmo que ainda lenta, que nós possamos ter números absolutamente melhores do que o Brasil. Veja que em 2017, enquanto o PIB nacional cresceu 1,3%, o PIB de Santa Catarina cresceu quase 4%. A nossa receita tributária, que é o imposto que entra na fonte 100 do Estado, no caixa do Estado, vai crescer 2018 em relação a 2017 mais de 8% contra uma inflação de 2%. O que demonstra que a iniciativa de não aumentar impostos, de manter a economia catarinense competitiva foi acertada. O que nós temos que fazer agora é criar um ambiente, especialmente com os órgãos ambientais, associados a uma política fiscal agressiva, é criar um ambiente onde o pequeno empreendedor, o médio empreendedor e também a grande empresa possa se sentir estimulada a investir ainda mais em Santa Catarina, gerando mais empregos e mais crescimento. Nós temos os melhores números do Brasil, inclusive em número de geração de empregos. Continuar isso é uma missão que todos nós temos que perseguir e vamos fazer isso com muito afinco. Nós vamos criar em Santa Catarina um programa Investe Aqui. É um programa que vai trazer a esperança para o micro e pequeno empreendedor de Santa Catarina, trazendo a ele políticas fiscais justas que o Estado se torne atrativo. Nós percebemos que muitos empreendimentos fecharam, inclusive pela política fiscal, né, que acaba fazendo com que quebre o pequeno e microempreendedor. Nós vamos, através disso, trazer a esperança ao catarinense, fazer com que ele invista em Santa Catarina e tenha uma visibilidade do Estado, que o investidor de orla, por exemplo, do turismo, nós sabemos que 90%, 95% de quem investe em turismo é micro e pequeno empreendedor. Nós vamos interligar essa atividade ao oeste de Santa Catarina, fazer com que um atrativo busque apresentar o outro atrativo, fomentar, inclusive, a qualificação técnica, adequar o ensino médio à demanda de mercado, para que o catarinense volte a acreditar e sonhar em investir aqui no nosso estado. Olha, os números que você tem, sinceramente, estão equivocados. Santa Catarina tem no seu empreendedorismo, a sua vocação empreendedora, a sua maior virtude. O nosso empresário, ele não precisa de muito mais incentivo, ele precisa de um ambiente de negócio que lhe seja atrativo. Para isso, nós temos que ter uma política ambiental e nós vamos aumentar drasticamente os órgãos ambientais, de forma que os 70 bilhões que nós temos represado hoje nas gavetas dos órgãos ambientais tenham respostas rápidas com segurança jurídica. Nós vamos garantir a segurança jurídica dos contratos também nas questões tributárias. E nós vamos, acima de tudo, permitir que essa vertente empreendedora, que essa vocação que o catarinense tem para investir e gerar empregos possa ser cada vez ampliada. Santa Catarina é um berço de empreendedorismo.
continuar isso é uma obrigação, uma missão que nós temos e, para mim, isso é natural, porque a minha origem é empresarial, participei de várias entidades e terei um diálogo profundo com o empresariado catarinense. 30 segundos, pergunta, Merizio. Nós temos em Santa Catarina 12 bilhões de passivos de 3 grandes contas, da Invesc, e suas debêntures, das letras e também da SC 401. Como é que você imagina lidar com essas contas que o ano que vem baterão as portas do Estado, uma vez que há 20 anos são empurradas para frente e agora chegou a hora do acerto de contas? De que forma você pretende conduzir um processo tão delicado como este para Santa Catarina? Nós percebemos ao longo desses anos que, eu já citei uma das dívidas, que foi o ato falho do governo de querer privatizar uma rodovia em pleno centro da cidade, praticamente, que foi a SC 401, dos governos que antecederam e os outros, o seu governo, inclusive, não tratou da dívida pública com responsabilidade, porque quando a gente deve algo, a gente deve, ao menos, se preocupar, depositar em juízo, fazer com que aquilo não aconteça o que aconteceu, deixar desprezado, como se não fosse uma dívida sua, pessoal. Então, a gente tem que acompanhar isso daí. E também promover uma rediscussão desses valores, né? Refinanciar, conseguir juros mais adequados. O governador tem que enfrentar os problemas que foram deixados por políticos profissionais que não se atentaram para cuidar das contas públicas. A falta de continuidade, a politização da gestão pública em Santa Catarina fez com que as pessoas utilizassem o Estado como se ele não tivesse dono, que é o povo que é dono. Então você passa pelo Estado sem aplicar realmente políticas públicas adequadas, sem se preocupar em pagar as suas dívidas. Então nós entendemos que esse é realmente um problema do próximo governador. Essa conta pode ser maior ainda se você considerar os precatórios que devem surgir aí à frente, tudo por conta de falta de responsabilidade. Nós vamos encarar isso, se tiver que federalizar dívidas, se tiver que rediscutir valores, juros, nós vamos resolver para Santa Catarina. Mas realmente é um passivo que foi deixado pelos governos. Merizio? Primeiro que os 3 passivos que eu citei são apenas uma parte. Na verdade, os passivos do Estado são 37 bilhões que tem que ser administrado. Esses 3 passivos remontam a 98, origem do PMDB, que hoje é seu sócio. Agora, a partir do anúncio feito pelo governador Eduardo Pinho Moreira de apoio a essa candidatura, que eu não vi nenhuma reclamação e nenhuma negação. E o que nós temos que fazer é tratar com transparência esses temas. Eles têm que ser resolvidos junto com o Ministério Público, junto com o Tribunal de Contas, dando aos credores a certeza que vão receber, mas dando também ao Estado a sua capacidade de pagamento. Nós temos que ter um Estado que atenda ao cidadão, que possa ter uma saúde com qualidade, um investimento na segurança pública, um investimento em educação. Enfrentar os temas com transparência, com correção e, acima de tudo, fazendo aquilo que pode ser feito e falando a verdade. E eu tenho certeza e convicção que a partir de janeiro, com experiência, com transparência, nós vamos dar conta também destas mazelas que ficaram ainda de 98 do governo do PMDB. Bom, no que diz respeito à sociedade que o candidato cita, nós temos recebido apoio. Fosse assim, eu teria sociedade com o seu partido também, porque vários prefeitos, várias pessoas têm nos declarado apoio. Nós não temos procurado ninguém, não temos sentado com ninguém, até para que não haja troca de favores nesse tipo de apoiamento. E, naturalmente, as pessoas do PMDB, como o candidato citou, também declararam apoio. Tem vários vídeos rodando aí na internet, de outros partidos, PSDB, do PP, de tantos partidos, já fazendo a escolha para o melhor para Santa Catarina. Então, o apoio, como a gente sempre diz, não se nega, e Bolsonaro também não negou o seu apoio, por exemplo, quando declarou voto a ele. Então, nem por isso o senhor tem sociedade com ele, porque o candidato ao governo pelo partido Bolsonaro e apoiado pelo Bolsonaro em Santa Catarina é o comandante Moisés. As pessoas de casa, o eleitor, já sabe disso. Muito bem. Moisés formula a Merizio. Eu vou perguntar sobre governabilidade. A imprensa tem nos questionado, enfim, se venceu o segundo turno, enfim, dificuldade de governar, enfim. No seu caso, que tem também 15 partidos, né? Eu, por estar sozinho, lhes pergunto sobre governabilidade. Como que se faz para governar um Estado com tantos partidos coligados?
Olha, primeiro, quero concluir a resposta anterior. Imaginar apoio do PMDB sem contrapartida, com todo respeito, é inocência sua. O PMDB participa do governo para ter cargo, e você sabe bem disso. Até porque participou do governo que era do Raimundo Colombo e do Eduardo Pio Moreira, ocupando uma função gratificada lá na Secretaria. Então, conhece bem como funciona o PMDB. E esta relação se faz falando a verdade. Quando fiz a aliança, deixei claro que não existiria a geografia das urnas, que nós não teríamos cargos para ser nomeados. Tanto que estamos anunciando a extinção de 1.200 dos atuais 1.400 cargos comissionados. Não vai ter nenhuma participação, nem de partido, nem de parlamentar. Aliás, os 40 deputados que se elegeram vão permanecer lá na Assembleia, representando o povo que os elegeu. Eu quero saber se você vai fazer a mesma coisa caso seja eleito. Eu fui eleito 3 vezes presidente da Assembleia com os 40 votos de todos os partidos e nunca permiti, nas 3 vezes que fui presidente, que uma função administrativa sequer fosse indicação de parlamentar. Nem por isso deixei de ter o apoio dos parlamentares para todas as ações que eram importantes. Agora eu quero ver montar uma maioria na Assembleia, tendo o PMDB com uma maior bancada. Comigo eles não estarão, nem no governo, nem na bancada de apoio ao governo. Quero saber qual é que vai ser a sua relação com o PMDB a partir do ano que vem, porque o PMDB sem cargo não funciona. E ter o anúncio do governador é um emblema de que a sociedade está se estabelecendo, o que é muito ruim para Santa Catarina. É importante que o senhor tenha corrigido a sua fala. No último debate, o senhor disse que eu tinha um cargo em comissão. E agora o senhor já corrigiu com função gratificada, na verdade, para o servidor de carreira, para o servidor efetivo, que presta algum serviço em determinada pasta. Foi o que aconteceu comigo por convite de um colega de farda, inclusive, que havia uma necessidade. Então, não há nenhuma sociedade. E o eleitor já sabe que é impossível você estabelecer 15 partidos e não ter que acomodar essas pessoas, né, os seus não sei quantas dezenas de suplentes que ficaram fora nessa eleição, né, suplentes a deputados, enfim, que vão bater a sua porta. Então o eleitor já sabe que todo esse bloco de partidos de esquerda, de direita, de centro, de qualquer lado, é para loteamento da máquina pública, e a sociedade está fazendo uma escolha pela renovação, eu tenho certeza disso, uma escolha pelo melhor para Santa Catarina, e é um desafio que nós temos, exatamente governar diferente. Eu fico imaginando Jair Bolsonaro com 7 mandatos de deputado federal, portanto experiente, conhecedor das mazelas da vida pública, do processo administrativo, do processo legislativo, recebendo o apoio formal do Michel Temer para a sua eleição. Qual seria a sua reação? Não é diferente aqui no Estado. O atual governador, que carrega com ele também um desgaste profundo, que carrega com ele um time muito grande, que vai precisar de emprego o ano que vem, anunciou o apoio ao nosso candidato Moisés, e eu não vi dele qualquer contestação, pelo contrário, está fazendo a composição com todos os seus apadrinhados do atual governo, e imaginar que com o PMDB isso vai ser barato, não será. Eu já deixei claro que não vai ter cargo para nomear, mesmo que quisesse, não vai existir. Nós vamos extinguir 1.200 dos atuais 1.400 cargos comissionados, montando uma equipe técnica enxuta e anunciando antes do mandato iniciar o nome de todos os secretários, ainda no período eleitoral. A pergunta, Merizio Moisés. Olha, um tema que é sempre importante, eu faço com pureza de coração, sem nenhuma segunda intenção, porque o debate é importante, é saber qual a sua proposta para que possamos debater e aprofundar o tema sobre a educação especial em Santa Catarina, porque se trata muito da educação convencional e muitas vezes se deixa um pouco de lado a educação especial, que é tão importante para milhares de crianças e de famílias catarinenses. A gente tem uma experiência muito próxima de nós aqui hoje, no time do Bolsonaro em Santa Catarina, que é a nossa vice-governadora. Ela tem a Daniela Rainer, lá de Chapecó. Ela tem um filho especial, um filho de 17 anos, que tem síndrome de Down e também tem autismo. Então, a gente tem conversado muito. Ela visitou, a meu pedido, por agenda diversa, a Fundação de Educação Especial aqui de Santa Catarina, e ali nós detectamos várias necessidades, dentre elas a especialização em determinadas áreas de conteúdo para os professores dessa rede. Uma outra demanda que nós vamos investir nesse sentido, uma outra demanda que nós detectamos também foi exatamente o vínculo, estabelecer um vínculo maior desses professores que atuam nessa área com essas crianças especiais, com esses alunos especiais, uma vez que boa parte desses professores são em contratação
temporária, ACTs, e isso gera uma maior rotatividade, e essas crianças especiais, esses alunos especiais precisam estabelecer um vínculo ainda mais forte do que o aluno da escola convencional. Detectamos também, muitas vezes, a falta de demanda de professores especializados nessa área, até mesmo na educação regular, do ensino regular, pessoas tendo que entrar na justiça, muitas vezes, para ter um professor auxiliar, para dar esse complemento ao aluno. Nós temos vários projetos, conhecemos do assunto e vamos caminhar nesse sentido juntamente com a Daniela. Olha, essa questão não se trata apenas da escola pública, é um problema que afeta também as escolas privadas. O que nós temos hoje é uma incapacidade do processo como um todo de ter um preparo dos professores para lidarem não apenas nas APAES, não apenas nas escolas especializadas, mas no ensino normal, a inclusão que é necessária. Por isso, fazer uma refundação da Fundação Catarinense de Educação Especial, fazendo com que ela retorne à sua origem, sendo um formador de professores, um laboratório de novas práticas, um indutor de novos conhecimentos que permitam, primeiro, a identificação do aluno que tem algum tipo de deficiência, depois dar suporte dentro da sala de aula com o primeiro e com o segundo professor, de forma que a resposta do aluno e das famílias seja melhor. Eu tenho um grande carinho pelo tema e nós vamos fazer isso na plenitude, fazendo com que, da formação dos professores, possamos criar uma condição, não apenas na escola pública, mas também nas escolas privadas, uma relação melhor do professor e do aluno. Na nossa visita à Fundação, até a época em que nós visitamos ali, que foi a semana passada, a Fundação nos relatou que nós fomos o primeiro candidato, primeira candidata, no caso, que está pleiteando esse cargo a visitar a Fundação. E ali nós entendemos, não havia nenhum outro candidato, dos 9 candidatos que se arvoraram a concorrer ao governo do Estado, ali nós entendemos que essas pessoas realmente precisam de atenção. Existe alunos, inclusive, com altas habilidades, diferente do que todos conhecem, e isso também precisa de um tratamento especial, o professor precisa ser qualificado para isso. O ensino regular, a Daniela foi a primeira, o filho dela foi o primeiro a entrar no ensino regular em Chapecó, e muitas vezes teve que brigar muito com as escolas não estavam preparadas. Nós conhecemos dessa demanda, dessa necessidade, e nós vamos trabalhar com o coração nisso, porque é de extrema importância a preocupação desses pais de torná-los independentes. Essa é a grande ideal do ensino especial. Ok, continua com a palavra, Moisés. Eu vou lhe perguntar, candidato, a respeito de desenvolvimento econômico. Nós sabemos que esse é um setor que Santa Catarina tem uma gente trabalhadora, índice de desenvolvimento que apontam para, na verdade, diferentemente de outras regiões do país, índices excelentes de desenvolvimento, mas nós podemos avançar nisso aí, gerar emprego e renda, e o desenvolvimento econômico está vinculado exatamente à geração de emprego e renda. Quais são os projetos do candidato? Olha, primeiro, mexermos de uma forma muito efetiva na questão da legislação ambiental e também no Instituto de Meio Ambiente. Hoje nós temos um processo que está emperrado, que faz com que 70 bilhões de investimentos garantidos para o Estado estejam parados dentro dos descaminhos das gavetas por falta de pessoal e de técnico e também de fiscalização. Será o único órgão administrativo que vai crescer exponencialmente em termos de pessoal e de qualificação técnica. Fazer da questão ambiental um carro-chefe para gerar os empreendimentos novos, com rigidez no licenciamento, com segurança jurídica, mas também com resposta, é o primeiro caminho. O segundo é, como disse em outra pergunta que você fez, ter uma política tributária efetiva, desonerando as atividades que deem competitividade com outros estados. Nós vivemos uma guerra fiscal e enquanto ela existir, nós temos que ser leves, ágeis para fazermos com que o nosso empresário, o produto catarinense seja competitivo. Ninguém precisa ensinar um empresário a trabalhar, ele sabe muito bem o que tem que ser feito. Nós temos que dar a ele as ferramentas competitivas para que ele possa competir com igual condição no Brasil e no mundo. E Santa Catarina é berço de iniciativas como essa. Nós temos líderes empresariais, líderes do setor industrial, que fazem do processo de Santa Catarina um exemplo para o Brasil e para o mundo. Dar sequência a isso é uma missão que nós temos e nós vamos exercê-la com muito diálogo com o empresário que sabe bem o que precisa ser feito. Nós sabemos que o ramo da tecnologia está intimamente ligado ao desenvolvimento e o desenvolvimento econômico também. E Santa Catarina é um polo de desenvolvimento econômico e que pode ser aperfeiçoado ainda mais. Na última visita que nós fizemos a Jair Bolsonaro, a semana passada,
nós também tivemos um encontro com o futuro ministro da Ciência e Tecnologia de Jair Bolsonaro, que é o Marcos Pontes, um astronauta, o primeiro homem a ir para o espaço aqui no Brasil. E nós conversamos muito sobre essa pasta. Ele tem grandes esperanças em dar continuidade a isso aqui em Santa Catarina. Nós vamos recebê-lo na próxima semana para um encontro com empresários, provavelmente na terça-feira da próxima semana. E nós estaremos, então, já planejando investimentos pesados em Santa Catarina para esse desenvolvimento, para que a indústria catarinense, novas tecnologias sejam aplicadas ao nosso estado. Engraçado que o candidato Moisés fala do Bolsonaro como se tivesse uma intimidade que conhecesse há muito tempo. Na primeira entrevista que o candidato que foi para o segundo turno deu na Jovem Pan em São Paulo, disse que tinha um tal de comandante Moisés que tinha ido para o segundo turno em Santa Catarina, nenhum nome sabia, e que iria ficar neutro na eleição. Depois de uma grande pressão dos correligionários aqui de Santa Catarina, disse que torcia para o candidato, que ele não sabia o nome aqui de Santa Catarina. Eu quero dizer que eu apoiei o Bolsonaro no primeiro turno, vou apoiar no segundo. E nós vamos estabelecer Santa Catarina no Brasil, o melhor para o Brasil e o melhor para Santa Catarina. E o melhor para Santa Catarina é ter a experiência que o Bolsonaro tem, é ter o conhecimento da máquina pública que ele tem lá e eu tenho aqui, de forma que possamos fazer mais com menos e não termos apenas um discurso fácil, mas mostrando como, quando e de que forma vamos fazer as coisas. A relação do Brasil com o Estado tem que ser por merecimento e não por alinhamento partidário. A pergunta, Merizio, a Moisés? Nós temos um déficit previdenciário que hoje está na ordem de 3 bilhões e 800 milhões de reais. A previsão é que em 2020 ultrapasse os 4 bilhões de reais. Talvez o maior problema da gestão pública que tem que ser enfrentado. Quais são suas propostas para essa transição entre 2015, onde mudou-se a regra de aposentadoria no Estado para o servidor público, e esta geração, que é uma geração privilegiada, que recebe o salário pleno e que tem ainda mais 20 anos pela frente? Bem, nós entendemos que os governos não trataram bem a Previdência de Santa Catarina. Inclusive, no governo do seu partido, o Estado lançou mão de quase R$1 bilhão do Fundo da Previdência, que era para garantir o futuro dos catarinenses, daqueles que entram na máquina pública, que vão trabalhar, da pensionista, aquela que eventualmente tem ali o policial que morre em serviço, o bombeiro, ou outro qualquer servidor, e ela fica recebendo a pensão. O governo lançou mão desses valores porque gasta muito e gasta mal. Então, quando o governo preza pela previdência dos servidores, ele consegue fazer com que essa previdência até inclusive capitalize, seja uma fonte de capitalização, para que ela tenha ali uma espécie de poupança para o servidor e garanta, então, o futuro dessas pessoas. Quem vem para o setor público trabalhar, normalmente vai depender desse tipo de aposentadoria no futuro. E o governo tem que tratar com muita responsabilidade. O governo de Santa Catarina, em função disso, criou uma previdência complementar, mantendo, inclusive, os novos servidores que entram na máquina pública hoje com o teto do INSS. E depois disso, essa previdência complementar, o servidor também contribui com ela, de forma que haja um equilíbrio. Se houver realmente responsabilidade do poder público, não será o servidor que vai ficar sem a sua pensão, ou a pensionista, ou sem a sua aposentadoria. É possível, sim, fazer a gestão adequada. Olha, nós temos um déficit nominal de 3 bilhões e 800, que é a diferença entre o que o Estado arrecada e paga para o servidor público. Em 2020 vai passar de 4 bilhões de reais. Em 2015 nós aprovamos em Santa Catarina uma reforma previdenciária, de forma que o servidor que ingressou ou ingressar a partir de 2015, a sua previdência está assegurada, porque ele vai receber o teto do INSS. O problema do Estado é que nós temos superaposentadorias que pagam mais de 20, 30 mil reais por mês sem terem contribuído para tanto e que nos próximos 20 anos serão o grande problema a ser administrado. Nós não temos folga para fazer capitalização, não, nós temos um déficit anual de 4 bilhões. Vamos gastar 3 bilhões e meio com a saúde de 7 milhões de catarinenses e 4 bilhões com a aposentadoria de 70 mil servidores. Este é um problema sério que nós temos que encontrar solução. E este debate tem que ser profundo porque ele é da sociedade. Para mim, a corrupção tem sido o grande problema na máquina pública. A corrupção existe de vários setores. Você empregar gente demais
que não precisava, você criar cargos, secretarias regionais, 1.400 cargos comissionados, abrigar seus correligionários na máquina pública. Esse é o grande problema. O servidor de carreira, as carreiras típicas de Estado, os professores, os policiais, os médicos, essa gente que trabalha no Estado não deve ser tratada dessa maneira como se ela fosse o grande problema. É importante que se diga isso. Então, o Estado tem que tratar com muita responsabilidade o seu servidor, porque, em geral, o servidor de carreira é responsável, é um trabalhador e, da mesma forma, precisa ser respeitado o seu direito de aposentadoria. O Estado tem que gerir como se fosse uma empresa, fazer funcionar e dar resultados. Então, a gente não pode gastar e gastar mal, gastar muito e gastar mal. A gente tem que realmente gastar pouco e honrar aqueles profissionais que trabalharam, dedicaram 30 anos de serviço a uma vida e têm direito à aposentadoria, sim. Muito bem. Chegamos agora ao fim do segundo bloco. Encerramos as perguntas entre os candidatos. Vamos ao intervalo e, na volta, cada candidato vai ter 1 minuto e meio para tentar convencer você, eleitor em potencial, que tem ele o melhor projeto para Santa Catarina nos próximos 4 anos. Não saia daí, não. É rápido. Até já. Muito bem, estamos de volta. Agora, cada candidato tem 1 minuto e 30 segundos para as suas considerações finais. Vai falar para você, porque ele quer o seu voto no próximo dia 28 de outubro. Pelo sorteio, o primeiro a falar é o candidato do PSD, Gelson Merizo. 1 minuto e meio. Catarinenses, eu quero, por meio da rede do SBT, pedir o seu voto, pedir o seu apoio, para que nós possamos, a partir de hoje, estabelecermos um debate franco, efetivo, de forma a escolhermos no dia 28 o melhor para Santa Catarina e o melhor para o Brasil. Já disse no primeiro turno e volto a dizer agora, eu votei no primeiro turno e votarei no segundo turno em Jair Bolsonaro. Não pedi nada em troca, não quero voar na sua asa. Quero ser eleito governador pelas minhas virtudes, pelo aquilo que penso e pelo aquilo que acredito. Quero contribuir para o Brasil promovendo uma reforma efetiva e ampla que possa iniciar um novo ciclo da economia brasileira e da política brasileira. Bolsonaro tem 7 mandatos como deputado federal, como experiência. Eu quero aqui em Santa Catarina, com a minha experiência de 3 mandatos na Assembleia, de 3 vezes presidir a casa, com muito conhecimento do mercado, porque presidia o Sebrae, porque presidia a Facisc, porque tenho uma relação com o empresariado catarinense e, acima de tudo, porque tenho, na eleição que disputei, mais de 120 mil catarinenses, na eleição passada, que me credenciaram a ser deputado estadual, as condições, a experiência para ser um bom governador. Por isso peço que você compare, avalie e, acima de tudo, pense o que é melhor para Santa Catarina e o melhor para o Brasil. Se a comparação feita disser que eu tenho condição de ser o seu representante, desde já agradeço o seu voto e o seu apoio. Fica aqui o pedido sincero do seu voto a partir de agora para fazermos um debate profundo até o dia 28. Ok. 1 minuto e meio, candidato Carlos Moisés, PSL. Bom, eu me dirijo ao eleitor nessa noite, dizendo que o eleitor tem a possibilidade de escolher. No dia 28 de outubro, vai estar em suas mãos o poder de promover a mudança. Se você quer a mudança, e eu costumo dizer sempre nas minhas falas que não cabe meia mudança. A mudança tem que ser total. Você muda a presidência da República, você muda o nosso Estado também. Olhe para a vida dos candidatos, veja o que eles têm feito, escolha entre a velha política e a possibilidade de mudança, escolha entre o novo, o fazer diferente, o desafio. E nós viemos aqui, em chapa pura, entregar a você essa decisão. Não precisamos acomodar ninguém na máquina pública, trazemos para você a nossa experiência de vida, a nossa experiência de trabalho, de mais de 30 anos no serviço público, e queremos entregar um pouco desse meu tempo ao cidadão catarinense, ao eleitor, a possibilidade de promover uma mudança de verdade, uma mudança baseada na vida,
no que as pessoas fazem. Portanto, eu peço que você tenha muito cuidado no dia 28 de outubro ao escolher seu candidato e faça a escolha pela mudança. Eu peço o seu voto no 17 para o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu tenho certeza que ele será eleito aqui e com muitos votos em Santa Catarina. E também para o comandante Moisés e para a Daniela como governador do estado de Santa Catarina. Uma boa noite, muito obrigado. Muito bem. Termina aqui o debate entre os candidatos ao governo de Santa Catarina. O SBT, assim como fez no primeiro turno, foi a primeira emissora de televisão a realizar esse encontro e oferecer ao eleitor a oportunidade de ouvir os candidatos e avaliar suas propostas. Agradecemos muito a presença dos candidatos Gelson Merizio e Carlos Moisés. Muito grato pela presença e pela aceitação do convite. Temos pela frente mais 13 dias de campanha, até o dia 28. A gente espera ter contribuído para a sua decisão, caro eleitor. Uma boa noite a todos. SBT, eleições 2018.